eu modificaria? Como no início do conto dá a entender que ela estava meio apática àquela situação natalina, vou até voltar aqui para eu não errar. Tori não sabia o que sentia naquela noite. Na verdade, Tori nunca sabia o que sentia há muitas noites e dias. Tudo que ela tinha certeza é que ela se sentia sozinha. Muito embora aquela fosse uma noite de Natal e Tori estivesse socializando, ela se sentia distante de tudo. Então aqui tá dizendo que naquela noite de Natal, ela não estava se sentindo bem, estava se sentindo distante, sozinha, isolada. A autora até reforça aqui embaixo que ela não é uma pessoa depressiva ou antissocial. É que apenas naquele momento ali ninguém de fato a conhecia direito, talvez, e ela também não se desse tanta chance para as pessoas se aproximarem dela e conhecê-la. O que já muda um pouquinho na cena seguinte, quando ela vê alguém que entende um pouco ela por conta dessas questões da música, e ela acha ali uma similaridade. Por isso que eu acho muito importante que nesse primeiro capítulo tivesse alguma cena que mostrasse que ela se sente dessa maneira, porque ela tá num meio de pessoas que não a entende, sendo que no momento seguinte ela encontra alguém que a entende só através das músicas dela, ela já sente uma conexão com aquela pessoa, ela já sente que ela não tá necessariamente sozinha naquele mundo, ela não se sente mais tão sozinha. E aí muda, aí tem a mudança dela de que ela tava se sentiu diferente. Mas, vamos lá, só pra recapitular. Faria aqui a cena que, de alguma forma ou de algum jeito, ela tivesse demonstrado que ela estava bem diferente de todas aquelas pessoas que estavam ali na sala dela, certo? Mas inicia dizendo que o que ela estava se sentindo sozinha naquela noite de Natal. Por que me chamou a atenção? Porque no próximo, no final desse daqui, quando ela tem a conversa com o menino, ela fala que ela estava se sentindo diferente naquele dia. Talvez fosse os efeitos do dia natalino. Isso aqui pra mim não me fez sentido nessa construção, porque no início ela diz que ela estava se sentindo sozinha. Mas aqui ela diz, mas ela estava se sentindo diferente naquele dia. Talvez fosse os efeitos do dia natalino. O que mostra que talvez ela estivesse se sentindo bem, né? Porque ela ficou com o olho no pisca-pisca e ficou assim, nossa, eu não entendo, como que alguém nunca conversou, nunca nunca comemorou o Natal. Deu a entender que esse se sentir diferente naquele dia era um se sentir bem, já que à noite ela estava, não só naquela noite de Natal, à noite ela estava se sentindo mal. E aqui eu alteraria, porque pra mim não faz sentido com o início da história. Então ela tava se sentindo mal naquele dia. Ela mudou porque ela teve um encontro com essa pessoa. Ela mudou porque ela teve um encontro, um feixe de esperança ou pelo menos um calorzinho no coração de ter encontrado alguém que, em meio a tantas pessoas que ela estava socializando, não a entendia, que entendeu ela. Que ela conseguiu conversar sobre uma coisa, por exemplo, talvez sobre uma música que os parentes ou amigos que ela tinha dentro dessa casa que ela estava socializando não conheciam, não sabiam falar, não compreendiam o que ela quis falar. E com esse garoto, em minutos, ela conseguiu ter uma conversa, uma ligação que ela nunca conseguiu ter com outras pessoas. Então ali, naquele momento, com essa chegada desse garoto, que ela começou a se sentir diferente. Porque no início da história ela estava se sentindo mal, ela não estava se sentindo bem com o espírito natalino. Foi ele, através dessa conversa, que mudou essa visão dela, né? E que talvez tenha acendido essa chama de falar assim, é Natal. E ela diz, me espere aqui. O que eu imagino que talvez, enfim, ela deve pegar alguma coisa, deve meio que explicar o que é o Natal, alguma coisa do tipo, imagino na próxima parte. Mas eu só mudaria isso, tá? E eu acho que teria um significado muito grande a chegada desse menino, muito mais do que só sutil, seria tipo muito mais marcante, porque a partir desse momento ela realmente conseguiu se achar, se encontrar. A autora fala no capítulo anterior que não é que ela é depressiva, não é antissocial, é só, aí ela faz uma metáfora com o céu, é o céu que, se a gente não olha através deles, a gente só vê o céu azul e as nuvens, mas que existem muito mais coisas além daquilo, né? Existem os planetas, enfim, todos os astros e etc. Então ela encontrou alguém, pegando o gancho dessa metáfora também, ela encontrou alguém que conseguiu, mesmo sem perguntar, enxergar além, né, do que ela era ou do que ela aparentava. Já começou a perguntar e conversar coisas que ela nunca tinha conversado com ninguém, porque ninguém nunca se preocupou ou entendia esses pensamentos dela. Seria essa a minha indicação.